Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Meetup, sejam todos bem-vindos. Esse daqui é o nosso quarto encontro. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui os organizadores do Meetup. Eu sou o Gabriel, com a gente aqui tem o Thales, tem o Robert e agora tem o Lucas também, nosso novo organizador aqui do Meetup. E hoje a gente está recebendo o Vitor Beraldo, que é meu colega aqui do time de áudio. Ele vai apresentar sobre biometria de voz com Dvectors. Eu vou falar um pouquinho sobre o Beraldo aqui. O Vitor, ele possui mestrado em inteligência artificial pela UFABC. Em sua pesquisa, se especializou na modelagem de dados de voz para biometria. Ele tem graduação em engenharia de informação pela UFABC. Descobriu na universidade uma das suas maiores paixões, que é utilizar tecnologia para processamento de um dos meios de comunicação mais democrático e conhecido entre os seres humanos, a voz. Conheceu no seu estágio em 2017 no mercado financeiro uma oportunidade única de aplicar seus conhecimentos e impactar a vida de milhões de pessoas. Desde então, atua como cientista de dados de voz no Itaú Unibanco. Então, Beraldão, seja muito bem-vindo, cara. Vou passar a palavra para ti agora. Vamos aprender um pouco aí de biometria de voz com você agora. Tá ouvindo aí, Beraldo? Opa, tá me ouvindo? Opa, estamos sim. Já tá compartilhando a tela aqui, eu vou só... Pode começar já. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer aqui pela oportunidade de apresentar um pouco aqui meu estudo de mestrado, biometria de voz com Dvectors. Queria agradecer também os meus colegas e meu orientador lá da UFABC durante todo esse processo, o Murilo Loyola, meu professor. E eu separei aqui alguns dos tópicos principais da pesquisa que eu fiz, que eu queria apresentar para vocês e discutir um pouco alguns tópicos relacionados à biometria de voz. Bom, essa apresentação aqui está dividida na introdução, que eu vou explicar o que é a verificação de locutores, o que isso se relaciona com a biometria de voz, né? Revisão da literatura, explicando as etapas do sistema de verificação de locutores, o impacto das fontes de variabilidade, quais são as métricas de avaliação desse modelo, trabalhos anteriores e um pouco da história da biometria de voz. Falar um pouco da parte de modelagem sobre quais as bases de dados foram utilizadas no experimento, quais modelos também, e depois eu discuti um pouco sobre os resultados de um dos experimentos que a gente fez durante o mestrado, e por fim a conclusão e os próximos passos. Vamos lá. Começando, o que é a verificação de locutores, né? O tema dessa apresentação eu chamava biometria de voz, não era à toa, né? Acho que é o que mais eu escuto falar sobre esse tema, é chamar tudo relacionado à modelagem de voz, quando você quer identificar pessoas, autenticar também a vozes de pessoas, é chamar isso de biometria. Mas existe uma área maior chamada de reconhecimento de locutor, que engloba várias atividades, várias tarefas, né, de processamento de voz, e algumas delas são mais conhecidas como biometria de voz, né, mas não necessariamente tudo que a gente chama de biometria de voz é verificação ou identificação, esse tipo de coisa. E para exemplificar o que significa cada uma dessas tarefas dentro do reconhecimento de locutor, eu trouxe aqui algumas perguntas como exemplo, né? Por exemplo, o que seria um segmentador, né? A tarefa de segmentação. Se você responder a pergunta quando há voz e quando há silêncio nesse áudio, você está realizando essa atividade, né? Segmentar os trechos onde não tem ninguém falando, por exemplo, é uma atividade muito importante, inclusive como etapas de pré-processamento de modelos mais complexos, quando se trata de processamento de voz. A detecção é um pouquinho diferente, que é quando você deseja detectar quando um ou mais locutores específicos falam. Eu não quero só o segmento, eu quero saber quando exatamente aquela pessoa falou. A classificação é um pouco mais abstrata.
basicamente qual o rótulo desse áudio, né? Pode ser relacionado à classificação de emoção, ruídos, idade, novo, é, esse tipo de coisa. E não tem muita regra. Basicamente, dado um áudio, se você classificar bem, dado os seus rótulos que você deseja aprender, você tem um classificador de voz. A verificação já que é o tema central aqui dessa apresentação, que é o que muita gente chama de biometria de voz na maioria dos casos. Ela responde a pergunta: a voz do locutor é o locutor X, por exemplo? É o Vitor que está falando? Também chamada de autenticação 1 para 1. E a identificação, que é um pouco parecido com a verificação, que é responder de quem é essa voz, né? Dado um áudio, quem é que está falando? Entre as aplicações aqui, eu elenquei, por exemplo, identificar cantores, quem que está falando, quem que está cantando, né? E também é muito conhecido como autenticação 1 para N. Bom, como a gente vai focar aqui como tema principal de biometria de voz na verificação de locutores, eu trouxe aqui a definição um pouquinho mais técnica, que é a técnica capaz de verificar a identidade de um indivíduo baseado no seu sinal de voz do locutor. Entre as aplicações principais aqui eu trouxe algumas, por exemplo, autenticação, né, para liberação de acessos, prevenção de fraudes, aumentar a segurança na verificação, redução de custos, aumentando a velocidade da autenticação e melhorar a experiência do usuário, né? Você pode até esquivar alguns processos indesejáveis de autenticação, automatizando isso com a biometria de voz. Entre as especificações desse processo de verificação, tem a dependente de texto, quando você precisa falar exatamente uma frase específica para você ser verificado, ou a independente de texto, que consegue te autenticar independente daquilo que você fala. E vale ressaltar aqui que a verificação independente de texto é a especificação que foi utilizada para essa pesquisa que foi feita durante meu trabalho de mestrado. Tudo que eu falar aqui, a partir daqui, seria usando a especificação independente de texto. Uma confusão bem comum entre as pessoas é confundir, quando se fala de biometria de voz, confundir a verificação e a identificação. São processos um pouco diferentes e, assim, a complexidade deles é bem diferente, assim. E com esse exemplo, eu trouxe alguns exemplos para tentar já equalizar aqui o conhecimento antes de eu entrar mais especificamente dentro do verificador de locutores. Nesse exemplo aqui, na primeira linha, né, eu tenho a voz de um locutor aqui, chamado de locutor 1, que tenta se verificar se passando pelo locutor 1 também, que é o nome representado aqui por essa chave. Você precisa de um identificador. O verificador, o que ele faz? Ele pega a sua voz e essa chave, que é por quem você está querendo se passar, e compara esse áudio com uma base de locutores cadastrados, com vozes cadastradas, e dá uma pontuação, né, um número que, dado um limiar, dependendo da aplicação que você tiver, você pode definir ele de uma forma ou de outra, você consegue autenticar ou não. Nesse caso aqui, quanto maior esse valor essa pontuação, melhor. Então, quer dizer que está mais próximo essa voz do locutor que está querendo se passar, né? Nessa primeira linha seria um exemplo de um locutor legítimo, né? Você usa a voz do mesmo locutor, cujo identificador ele foi passado, e o verificador responde, ó, com 0,99 aqui, sendo o número de 0 a 1, bem próximo de 1, esse locutor teste foi autenticado. Já na segunda linha, com o exemplo de um locutor fraudador, né, aqui representado por outra cor, quando ele tenta se passar pelo locutor 1, o verificador dá um valor de pontuação aqui bem menor, né? A voz está muito mais distante do ponto de vista das características dessa voz do locutor teste que está querendo se passar. E aí, então, o verificador responde locutor teste recusado, né? A verificação, resumindo assim, ela, dado um áudio e um identificador de uma pessoa que você está querendo se passar, responde como sim ou não, se você foi ou não verificado. Já o identificador é um pouco diferente, assim, eu trouxe aqui um exemplo na primeira linha de um locutor legítimo e na segunda, locutor fraudador, mas o identificador ele tenta responder, dado os locutores cadastrados, quem tem a voz mais próxima dessa voz de teste.
Então, por exemplo, no caso onde o locutor 1 ele está cadastrado, também acaba dando uma pontuação maior para ele, e o resultado do identificador é locutor teste identificado como locutor 1. No caso de um locutor diferente, que um locutor X, que não está cadastrado, o que o identificador poderia fazer? Ele poderia retornar o locutor 3, por exemplo, que seria uma outra pessoa, com uma pontuação mais próxima, mas não tão próxima quanto um locutor legítimo, né? E como identificador, ele só retorna a voz mais próxima dos locutores cadastrados, isso seria um problema nesse caso aqui, né? Porque eu poderia usar essa voz desse locutor X para se passar pelo locutor 1. Então, é um exemplo bem claro aqui que mesmo num problema de identificação, é interessante usar aqui o locutor mais próximo e passar por um sistema de verificação para ver se esse limiar aqui, essa pontuação aqui de 0,65 realmente passaria por um verificador. E aí, se for um bom verificador, né, mesmo o locutor 3 sendo mais próximo, ele retornaria, ó, essa pessoa não foi verificada. E não teria um problema de segurança nesse caso aqui. Beleza. Agora, entrando bem a fundo no tema de verificação de locutores, né? Primeiro eu vou falar aqui das etapas de um sistema de verificação. Eu acho que esse slide aqui é um dos mais importantes para entender assim, o conceito de como é realizado um sistema de verificação de locutores, porque ele precisa se basear aqui em 3 etapas. Na primeira, eu tenho uma etapa de treinamento, onde eu pego os dados de várias pessoas aqui, eu extraio os atributos e eu consigo obter um modelo que consiga discriminar as vozes de pessoas diferentes, né? Isso é muito importante para ter um modelo genérico. Eu preciso disso para que, se fosse um problema de classificação tradicional, por exemplo, eu só poderia usar esse modelo se ele tivesse vozes das mesmas pessoas que eu usei na base de treinamento. Eu teria um número específico de classes que eu poderia utilizar esse modelo. Como a gente usa num sistema de verificação essas 3 etapas, a gente não usa um modelo de treinamento só para classificar entre essas pessoas específicas da base de treinamento. A gente tenta treinar um modelo mais genérico possível, como se fosse um discriminador de vozes, para usar ele para, dado um novo locutor que não está presente na base de treinamento, eu consiga cadastrar a voz dele e comparar essa voz de cadastro na etapa de teste, que eu passaria pela etapa de extração de atributos, usar o mesmo modelo que foi treinado na etapa de treinamento, e aí sim eu consigo fazer a pontuação que foi exemplificada nos slides anteriores, e dado um limiar, aceitar ou não esse locutor. A etapa de extração de atributos ela é bem importante quando a gente fala de processamento de voz em geral, né? Mas aqui em específico com sistemas de verificação de locutores, que conforme a gente novos modelos foram sendo utilizados, outras formas de extrair atributos de um sinal de voz também foi mudando, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, como o espectrograma do sinal, bancos de filtros na escala MEL e os famosos MFCCs, né? Vale ressaltar também que é muito comum a gente extrair os atributos do sinal baseado num sistema baseado em quadros, né? Trechos pequenos desse sinal, também chamado de short term features, né? Ou atributos de período curto, né? Para ter melhores resultados na etapa de modelagem. E aqui só para familiarizar vocês também com o que seria um sinal de áudio, quais são esses atributos extraídos, né? Nessa primeira gravura aqui, eu tenho um sinal, uma série temporal, um áudio sem nenhum processamento, né? Dá para enxergar aqui bem onde tem mais energia, os trechos de silêncio e tal. Embaixo eu tenho um espectrograma que seria a análise desse sinal, não só no domínio do tempo, mas também no domínio da frequência, né? Como se fosse uma matriz, né? Uma imagem desse áudio de forma bem simplificada. E também algumas outras formas de extrair atributos do sinal que são envolvem um pouquinho de processamento de sinais mais avançados, né? Que seria, no caso, o banco de filtros na escala MEL e os MFCCs. Aqui na direita tem um exemplo de extração dos MFCCs, né?
que dado um trechinho do sinal, né, um quadro do sinal aqui de 200 amostras, aplicando a transformada de Fourier, eu começo a entender esse sinal no domínio da frequência, né? E aplicando um filtro espaçado, baseando-se na escala Mel, eu consigo ter o log da energia desses bancos de filtros na escala Mel. Após esse processo, você aplicando a transformada discreta de cosseno, eu consigo fazer uma redução de dimensionalidade, transformando aquele frame de 200 amostras em, por exemplo, 12 MFCCs, que seriam 12 coeficientes, tendo uma redução de dimensionalidade bem grande. Essas são várias formas aí de extrair atributos do sinal, e vale a pena também levantar um pouco a discussão que, dependendo do tempo onde a época que se criaram um modelo de biometria de voz, né, cada vez mais, conforme a gente tem mais capacidade computacional, atributos mais de baixo nível, vamos dizer assim, mais próximo do sinal bruto, acabavam sendo usados com maior desempenho, né? Porque você tem mais capacidade computacional para abstrair todos esses valores no tempo, né? São muitos pontos mesmo que tem um sinal de voz. Durante o experimento aqui, cada um dos modelos utilizou uma forma diferente de extrair os atributos, né? Mas é bem interessante como existem várias formas diferentes de extrair informações relevantes do sinal de áudio. Falando agora um pouco das fontes de variabilidade, esse talvez seja o problema mais crítico quando se trata de verificação de locutores, que é separar a variabilidade interlocutor da intralocutor, né? Será que eu estou separando esses áudios por conta do microfone que as pessoas usaram ou da característica da voz dessas pessoas, né? A variabilidade interlocutor seria a variabilidade entre áudios do mesmo locutor, né? E a interlocutora entre locutores diferentes. E dentro das fontes de variabilidades, aqui eu tenho três categorias ali que dividem os tipos de fontes de variabilidade, né? Uma dependente do locutor, a outra da tecnologia e a outra que a gente chama de conversacional. Tenho 3 exemplos aqui de cada uma delas. Por exemplo, na variabilidade do locutor, eu tenho a emoção com que ele falou nesse áudio, né? As características do locutor mesmo, que é o que a gente quer identificar, timbre e características desse tipo. O esforço vocal, que pode ser, sei lá, se você estiver correndo, se você estiver falando mais alto, gritando, por exemplo, isso pode causar variabilidade nesse áudio. Tem também aqui as fontes de variabilidade conversacionais, por exemplo, o dialeto, o sotaque, quais palavras a pessoa usa para falar, o idioma, né? E aí, o fato de você interagir ou não com máquinas, né? Parece que não, mas a gente fala de uma forma muito diferente quando a gente está se comunicando, por exemplo, com um assistente virtual ou com uma pessoa, ou quando você está simplesmente dando uma aula, a gente muda a forma de falar. Isso pode causar variabilidade também que dificulta a modelagem. E as fontes de tecnologia, que também é bem comum aqui, né? Que seria a qualidade do áudio, o microfone usado na gravação, a relação sinal-ruído, a SNR, né? Se tiver um áudio com muito ruído, pode complicar bastante as etapas de modelagem. Dado que a gente tem todo esse sistema, né? Eu queria falar também sobre as métricas de avaliação. A gente costuma dividir um problema de verificação de locutores em 2 tipos de erro muito importantes que a gente quer evitar, né? O erro baseado na taxa de falsa rejeição, o FRR, e a taxa de falsa aceitação. Nesse gráfico aqui na direita, chamado de curva DET, eu tenho vários pontos dessas 2 taxas de erro plotados, variando o ponto de operação do modelo. E o ponto onde essas 2 taxas de erro é o mesmo, é o que a gente chama de equal error rate, que é o ponto que a gente usa para comparar modelos diferentes de verificação de locutores, né? Só para dar um exemplo aqui, para vocês ficarem mais familiarizados com esses 2 tipos de erro, o FRR também é chamado de taxa de alarmes falsos, que seriam
qual que é a proporção de locutores legítimos tentando se verificar que você não consegue se verificar. Fazendo uma analogia com a biometria de dedo, seria, por exemplo, quando você coloca seu dedo ali num sensor de biometria de dedo e você não consegue se verificar, você tem que colocar o dedo de novo, por exemplo. Está dando um alarme falso e isso às vezes acaba irritando bastante o usuário, né? E a taxa de falhas, talvez a mais importante, que é quantos fraudadores conseguiriam se passar por você, né? E aí, por exemplo, nesse caso que a gente tem um equal error rate entre 5 e 10 aqui, por exemplo, numa aplicação que você quer garantir que menos fraudadores passem, você pode tentar mudar o ponto de operação aqui, por exemplo, para 2% de erro de falsa rejeição, né? Que seria a taxa de falhas aqui, 2% dos fraudadores conseguiriam passar, e aí, em contrapartida, você teria um valor de falsa rejeição entre 10 e 20, assim. Então, o equal error rate é bem legal porque você consegue entender que para melhorar um tipo de erro, necessariamente você vai ter um valor do outro erro maior do que esse valor do equal error rate, né? Além de ser uma métrica muito boa para resumir essa curva inteira e conseguir comparar modelos de forma bem mais simplificada e eficiente. Em relação aos trabalhos anteriores, eu selecionei alguns aqui que abordam talvez os temas principais para o entendimento de um sistema de verificação de locutores. E o primeiro é o UBM, né? O modelo que começou lá no ano 2000, né? Que utilizava modelos de misturas de gaussianas para fazer uma coisa muito importante, para conseguir que aquelas 3 etapas de um sistema de verificação de locutores fossem feitas de forma eficiente. Que é o quê? Criar um modelo capaz de identificar as características que diferenciam os indivíduos, e não necessariamente classificar uma pessoa, né? Como isso era feito com áudios de várias pessoas diferentes, você tem um modelo de mistura de gaussianas, que é representado por esse UBM aqui em verde, na esquerda, e dado novas amostras de um locutor específico, você consegue adaptar esse modelo, e baseado na diferença entre o modelo UBM, ou modelo universal, e o modelo adaptado desse locutor, você conseguiria criar um valor de pontuação para verificar ou não aquela pessoa. E além disso, utilizando as médias desse vetor de gaussianas da GMM, eu consigo abstrair bem, assim, simplificar bem quais são as características que identificam aquela pessoa. Então agora eu consigo transformar um áudio num vetor de características. E esse conceito de vetor de características com o tempo foi melhorando bastante, assim, só a modelagem utilizando modelo de misturas de gaussianas avançou bastante, várias formas de adaptar de maneira diferente, de tentar sofrer o efeito menor do canal, né? Mas foi só em 2014 que surgiu assim, o primeiro artigo bem relevante na área que utilizava uma rede neural para fazer como se fosse um BM, que seria usar uma rede neural de classificação, né, para classificar locutores diferentes, só que você usar ela com o objetivo de extrair características que diferenciam as pessoas, não necessariamente classificá-las, né? E isso era feito da seguinte maneira: dado um vetor de atributos, eu treinava uma rede, foi treinada uma rede neural, né? Aqui uma rede neural bem mais simples do que as utilizadas hoje em dia, para classificar essas pessoas, né? Aqui eu teria a probabilidade do locutor 1, do locutor 2 até o locutor N. Dado esse modelo treinado, eu não utilizava mais a última camada, mas e sim a penúltima camada, e essa penúltima camada que é o chamado de vector, né? Os modelos mais recentes continuam usando essa abordagem, né, de utilizar a penúltima camada, só que a arquitetura das redes estão se diferenciando cada vez mais, eu acredito que a cada 6 meses assim tem um modelo melhor, então é bem legal aqui acompanhar o desenvolvimento desse tipo de arquitetura e ver que aquela ideia desde 2000 assim continua a mesma, só que usando modelos diferentes, e os conceitos estou conseguindo ficar cada vez mais robustos, assim, né? Eu consigo cada vez melhor diferenciar pessoas pela voz. Agora,
dado que eu dei toda essa introdução e falei um pouco sobre o que é a verificação de locutores, métricas e trabalhos anteriores, eu vou focar mais no um dos experimentos que foi feito no trabalho do mestrado, começando aqui pela base de dados e os modelos utilizados para esse experimento. As bases de dados foram coletadas de algumas fontes diferentes, né? A primeira fonte seria a base LibreSpeech, segunda Timeit, MLS e Voxlab, né? Só para explicar melhor para vocês, quem não está familiarizado com essas bases de áudio, né? Tanto a LibreSpeech quanto a MLS são bases de voz extraídas de audiolivros, né, do projeto LibriVox. A MLS é muito mais recente do que a LibreSpeech, que contém áudios de várias outras línguas, né? E para esse estudo em específico, eu peguei apenas a amostra de áudios em português, que é essa base B4 aqui. Na base LibreSpeech, é a base de audiolivros, só que a amostra em inglês, né? Eu separei dados para treino e teste. A base Timeit talvez seja a mais que eu esperaria aqui que tenha menos interferência do canal, né? Porque são áudios gravados focados na pesquisa de reconhecimento de fala, né? Então já foi um áudio que no momento da gravação já foi pensado em pesquisa com modelo de processamento de voz. Eu chamei essa base aqui de B3. E por último, a base Voxlab, que seria a base mais desafiadora aqui para o experimento, que tem áudios de celebridades de vários canais diferentes, né? Extraídos do YouTube. É uma base, todas as bases que eu estou falando aqui são bases públicas. E para treino eu utilizei apenas uma parte da base LibreSpeech, enquanto todas as outras fontes de dados eu utilizei apenas para teste. Isso foi feito de propósito justamente para entender o quanto o modelo universal treinado com a base B1, né, que é a base LibreSpeech com áudios em inglês, o quanto que ele é impactado utilizando em testes em em contextos diferentes, né? Isso é um problema muito comum em aplicações reais, mas que nem sempre é demonstrado em artigos, né? Você consegue, tem muito artigo que você pega a mesma base, separa uma amostra de treino e teste e tenta ver o quanto que seu modelo consegue ser eficiente em discriminar a pessoa nessa base de teste, mas com o mesmo canal que foi gravado, né? Então você não está testando a variabilidade, por exemplo, de canal, muitas vezes. Em relação aos modelos utilizados nesse experimento, o primeiro é o SyncNet, né? Eu vou passar bem o conceito principal de cada um dos modelos. Aquela arquitetura de extração de vectors, ela é alterada para uma rede cuja camada convolucional é um pouco diferente. Eu estou extraindo atributos diretamente do sinal bruto de voz, então tem um pouco daquela abordagem de... Hoje a gente consegue processar muito, até dados com uma dimensionalidade bem grande, né, que seria o sinal bruto da voz, só que a sacada desse modelo é que as convoluções são aplicadas no domínio do tempo. E através de filtro sync, ao invés de eu usar, por exemplo, a escala MEL, que é uma coisa pré-setada ali, a rede neural não aprende, não teria que aprender nenhuma regra ali de quais seriam as bandas de frequência mais importantes. No caso da SyncNet, ela mesma aprende isso. Então, se, dada a sua aplicação, se a rede julgar que as bandas de frequências mais baixas, por exemplo, são mais importantes, ele vai dar um peso maior e quando ele está fazendo o mapeamento dos atributos ali nas camadas convolucionais, ele vai dar um peso maior para essa banda de frequência. Então, um modelo bem interessante. O segundo modelo é o modelo GE2Z, né? Que a grande diferença dele é propor uma função de custo específica para verificação de locutores. Como que essa função de custo funciona, né? Dado um sinal de voz, extraído os atributos, esses atributos são passados por uma rede neural LSTM, extraídos de vectors na penúltima camada, porém, a etapa de aprendizado mesmo, ela é dada a partir da matriz de similaridade. E matriz de similaridade é calculado o quê, né? A diferença entre os de vectors de um mesmo locutor
em relação ao cadastro desse mesmo locutor. O que seria o cadastro? Seria a média do valor desses vetores, né, desse batch de dados, representado por um centroide aqui nessa imagem um pouco mais acima. Então, o que ele faz? Para cada iteração, eu tento distanciar o máximo possível de vectors do mesmo locutor, de cadastros de locutores diferentes, e aproximar o máximo possível de vectors do mesmo locutor do seu respectivo cadastro. Isso é basicamente o que é utilizado na prática no modelo de verificação de locutores. Vale ressaltar também que durante esse estudo, durante essa dissertação, foi feito também a junção desses dois modelos, da SyncNet para extrair os atributos e a função de custo G2E para tentar especificar melhor o aprendizado dessa rede neural para uma tarefa específica, que é a verificação de locutores. Esse modelo é um modelo que foi proposto durante o mestrado. E um quarto e último modelo aqui, o modelo baseado no artigo DeepSpeaker, que utiliza uma rede ResNet pré-treinada com função de custo entropia cruzada. Então seria usar uma rede ResNet por um problema de classificação multiclasse bem clássico assim, né? Porém, eu pego essa rede pré-treinada e utilizo a função de custo triplet loss para fazer um ajuste fino, né, o fine tuning desse modelo, de modo a tornar de vectors do mesmo locutor mais próximos, né? Como se fosse isso é feito com uma abordagem semelhante a uma abordagem de redes siamesas, né? Eu teria a mesma rede neural aqui, representado 3 redes neurais aqui, ResNet pré-treinadas, com 3 entradas diferentes. A entrada do meio, a entrada âncora, a positiva, que seria áudios do mesmo locutor que a âncora, e a negativa, que seria áudio de locutor diferente. E a cada iteração, eu tento, usando a distância cossena, eu tento dar um peso maior para o custo, caso a âncora estiver muito próxima da negativa. Então, conforme o aprendizado, cada vez mais essa rede neural vai tornar locutores, vozes do mesmo locutor próximas e vozes de locutores diferentes mais distantes, utilizando a distância cosseno, que é a métrica de a forma de avaliar de pontuação mais utilizada quando a gente se trata de modelos de verificação de locutores utilizando de vectors. É parecida um pouco essa função de custo triplet loss com a G2E, mas a gente vê que na prática os resultados são um pouco diferentes. Agora, focando no experimento em si que foi realizado, né, resumindo tudo em relação às bases de treinamento dos modelos, foi utilizado esses 4 modelos que eu acabei de explicar nas bases de teste B1, B3, B4 e B5. A primeira seria um teste exemplificando um caso aqui de mesma origem, né, que é o mais comum em artigos, em aplicações onde você consegue representar bem a variabilidade nos seus dados de treinamento para os dados de teste. A base B3, que exemplifica uma origem diferente, mas não em relação a língua, atributos, fonte de variabilidade conversacionais, mas sim em relação ao canal, né? Um canal diferente, inclusive um canal com menos ruído. A base B4, que seria um canal bem parecido com o da B1, porém trocando a língua, né? Então a gente consegue medir também os efeitos de você trocar um modelo treinado, você aplicar um modelo treinado para inglês, uma base em português. E a B5, que exemplificaria talvez o caso mais desafiador aqui, que é realmente pegar um modelo treinado só para uma língua e aplicar num canal bem específico, né? E aplicar para dados de teste com canais totalmente diversos, né? Tudo que o YouTube pode ter daquela celebridade, inclusive celebridades de países diferentes. Então pode ter até alguns poucos áudios podem ter línguas diferentes também. A forma que a gente realizou o experimento foi extraindo para cada 4 áudios do mesmo locutor, separando um desses áudios como de vector de teste e 3 deles, através da média, como de vector de cadastro desse locutor. É aplicada a distância cosseno como métrica de pontuação para
para todas as combinações entre locutores de teste, de vectores de teste e de vectores de cadastro, e a partir disso é possível calcular o equal error rate. Esse processo foi repetido 16 vezes com todas as combinações possíveis entre áudios de cadastro e teste, para mostrar também o impacto de utilizar dado áudio para cadastro, um áudio melhor ou pior para cadastro, quanto que isso pode dar de efeito, né, numa aplicação real. E com essas 6 combinações aqui eu trago os resultados, né? Acho que esse slide tem bastante informação, vou passar devagar por cada uma delas. Primeiro na direita aqui eu tenho o box plot de todos os resultados para todos os modelos e base de teste. E aqui abaixo na esquerda eu tenho o mesmo resultado, né, só que de forma simplificada e resumida numa tabela. E aqui comparando entre as bases da base B1 para B3, B4 e B5, já dá para ver que, independente do modelo, o valor de equal error rate é menor aqui para a base de teste em B1 em relação às outras, né? Mostrando o quanto que você testar em bases de dados diferentes daquela que você treinou seu modelo universal impacta numa aplicação real de biometria de voz, né? E de maneira resumida, SyncNet obteve os melhores desempenhos para as bases de teste B1, B3 e B5. Apenas a base B4, que seria a base LibreSpeech para dados de português, que é o modelo pré-treinado ResNet com função de custo triplet loss foi melhor. Vale ressaltar também que o modelo SyncNet mais G2E proposto nesse trabalho, ele não foi melhor do que o modelo SyncNet tradicional, mas ele ficou melhor que o modelo G2E para todas as bases e melhor que o modelo pré-treinado com a rede neural ResNet com função de custo triplet loss na base B1. Além disso, outro resultado interessante é quando a gente compara o quanto que eu perco de desempenho em relação a testes na base B1, que seria base de mesma origem, né, em relação às outras bases. E é interessante que testes em B5 obtiveram os piores resultados, né, indicando o impacto da variabilidade, variabilidade na origem dos dados, porque agora estou treinando com a base LibreSpeech, mas testando na VoxLab, que é uma base muito mais diversidade, né, nos áudios, assim como era esperado. E testes em B4, esse resultado foi bem interessante, que são áudios em português, mesmo tendo uma origem semelhante a B1, resultaram, no geral, entre os modelos, numa perda média em relação aos resultados de B1 menor, né? Isso a gente consegue ver através dessa tabela aqui na direita, que B4 teve a menor perda de desempenho. O que isso significa, né? Que isso traz sérios indícios que o impacto do canal afeta mais os modelos do que até a língua diferente, né, para esses modelos. E isso é uma coisa muito interessante, porque se tratando de modelos independentes de texto, possibilita, por exemplo, eu treinar um modelo para várias aplicações, né, treinar um modelo com uma base diversa no sentido de quais áudios foram gravados, quais são os canais daqueles áudios, os canais utilizados para gravação daqueles áudios e o número de locutores, né? Compensa mais investir em uma base diversa nesse sentido do que ter bases com o mesmo idioma do que a base de teste. Isso é bem interessante. E outro resultado interessante é que entre os modelos, o menos impactado pela diferença entre a origem dos dados é o modelo pré-treinado com a rede neural ResNet. Por mais que o SyncNet, no geral, tenha os menores resultados, né, os menores erros, então seria o melhor modelo, esse modelo com a ResNet, ele muda menos o desempenho dele conforme muda a base de dados, né? Então, dependendo da aplicação, seria melhor um em relação ao outro. Para esse experimento também, eu trouxe aqui algumas curvas DET aqui para cada base, para todos os modelos, mostrando um pouco também que não é só pegar o melhor valor de equal error rate, né? Dependendo da aplicação, é bem interessante analisar bem se realmente um modelo é melhor que o outro e ver se para sua aplicação essa taxa de erro funciona ou não.
por exemplo, para a base B1 aqui nas curvas DET, dá para ver bem que a SyncNet, independente do ponto de operação, ela sempre trouxe valores de erro menor, né? A gente consegue ver conforme o gráfico da SyncNet aqui em azul fique mais próximo da origem. Depois passando pelo modelo SyncNet mais G2E e o modelo pré-treinado com ResNet com triplet loss. Esse seria o caso de um teste com dados da mesma origem. Então, a gente pode ver que é bem comportadinho ali a diferença entre os modelos. Com a base B3, que seria a base Timet, de áudios gravados em estúdios para pesquisa, de processamento de voz, a SyncNet também ela é melhor para qualquer ponto de operação, mas a gente começa a ver, por exemplo, vários cruzamentos aqui entre o modelo SyncNet mais G2E e o modelo com a ResNet, né? Mostrando que, dependendo do ponto de operação aqui que você pegar, um modelo é melhor do que o outro. Mas não é tanta diferença assim. E o G2E já começa a ficar bem pior, o tradicional. Já para a base B4, aí já tem uns cruzamentos bem mais interessantes aqui entre modelos. Foi a base com que o modelo ResNet foi, em geral, melhor, né? A gente pode ver o weak error rate aqui mais próximo da origem também. Mas é interessante quando a gente tem esses cruzamentos, porque, por exemplo, desse ponto aqui, dessa taxa de falsa aceitação para a esquerda, o modelo SyncNet mais G2E é melhor. Porém, desse ponto para a direita, melhora o modelo G2E. Isso é bem comum em aplicações reais e é bem interessante a gente realmente pegar os resultados dos modelos e ver se, para a nossa aplicação em específico, qual modelo seria melhor, né? Essa seria a base com dados em português, né? Talvez o modelo ResNet tenha menos impacto em relação à língua. A curva DT da base B5, que seria a amostra de teste da base Voxlab, é bem interessante também, que eu acho que todos os modelos perderam bastante desempenho, mas tem uma inclinação geral assim para todos os modelos do ponto de vista dos erros de falsa rejeição, né, que é a taxa de alarmes falsos. O que isso significa olhando uma curva dessa para uma aplicação específica, né? Que se você quiser, por exemplo, reduzir a taxa de fraudadores, por exemplo, para 1%, quase todos os modelos aqui, eu acho que todos, vão ter um erro de alarme falso maior que 20%. Ou seja, é uma base muito difícil de você querer ponderar aqui, passar menos fraudadores, você vai impactar muito o outro erro, inviabilizando diversas aplicações, né? Então, é bem interessante interpretar para cada caso o impacto dessas fontes de variabilidade, né? Mas, no geral, todos os modelos foram bem piores, assim como esperado. Mas a SyncNet tradicional ainda foi melhor. Agora eu vou resumir aqui um pouco os resultados e o que eu aprendi nesse estudo, né? Na conclusão e um pouco dos próximos passos também. Bom, o modelo original SyncNet obteve os melhores resultados, né? A gente viu ali pelas curvas DET e pelos valores de error rate. O modelo proposto SyncNet mais G2E foi melhor que o G2E tradicional, mas não superou aqui a SyncNet. E os testes mostraram a menor dependência do modelo SyncNet à origem dos dados também, dado o valor de error rate menor, evidenciando a importância dos seus filtros para a extração de atributos, né? Então, aquela etapa de extração de atributos utilizando camadas convolucionais no domínio do tempo, com os filtros sync, vem mostrando bastante impacto ali para a melhoria de desempenho. E a variação do idioma não impactou tanto quanto a variabilidade do canal para os experimentos propostos, né? No caso de modelo de verificação de locutores independente de texto. E como próximos passos, seria interessante realizar treinamentos com uma rede SyncNet com função de custo triplet loss, por exemplo, ao invés da G2E, que trouxe os melhores resultados, e também testar modelos com base de treinamento com maior variabilidade, como a Voxlab. É uma base muito grande, né? Com certeza a infraestrutura deveria ser muito maior, mas dados esses resultados, por exemplo, que a variabilidade do canal tem mais impacto do que, por exemplo, características conversacionais, faz muito sentido, então,
dado uma aplicação de biometria de voz, sempre investir para ter lá o seu UBM, seja com redes neurais ou com modelo de misturas de gaussianas, com dados com maior variabilidade possível, seja de forma de gravação, número de pessoas, características de cada locutor, etc. Aqui eu gostaria de agradecer também a todos que ficaram até agora me ouvindo falando de biometria de voz e todo mundo que me ajudou nesse processo. E eu fico disponível agora para tirar dúvidas e perguntas também. E eu passo a bola agora para os organizadores do Meetup. Opa, beleza, obrigado, Beraldo. Muito boa apresentação. Antes de passar para as perguntas, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Tá aparecendo aí já, né? Então, pessoal, aqui eu estou colocando 4 QR Codes para vocês. A gente tem aqui o primeiro QR Code, que é da nossa comunidade no Meetup. Então, para vocês se inscreverem, vocês poderem acompanhar toda vez que a gente estiver fazendo algum evento novo, tá bom? Todo fim de mês a gente está fazendo uma nova apresentação. A gente tem também o QR Code aqui do Itaú Data Science do Medium, né, que é onde a gente tem publicado artigos de Data Science. Vai desde conteúdo técnico até conteúdos mais alto nível, gerenciamento, enfim. Tem aqui também oportunidades de trabalho no Itaú. A gente tem muita oportunidade aqui dentro nas carreiras de ciência de dados, de Machine Learning Engineer. Então, tem muita coisa lá. O Itaú está sempre contratando. Então, dá uma olhada lá que vai ter alguma vaga com o seu perfil, com certeza. E, por último, por favor, deixe seu feedback também, né? Esse último QR Code aí. Responda para a gente, por favor, o que você achou do Meetup, como que a gente pode melhorar. E é isso aí. Eu vou passar a bola agora para o Lucas, para a gente fazer as perguntas aqui e passar para o Beraldo. Bom, pessoal, estão todos me ouvindo? Vamos sim. Pode falar aí, Lucas. Bom, muito legal a interação da galera. Quem tiver mais dúvida, pessoal, pode mandar aqui, tem uma seção de perguntas e respostas aqui no Teams. Vou começar então com a pergunta da Ana Clara. ResNet é utilizado bastante para visão computacional. Você poderia utilizar outras arquiteturas de visão para o contexto de áudio? Muito boa pergunta essa. Inclusive, quando a gente fala de redes convolucionais, eu acho que vem, pelo menos para mim, né, bastante aplicações de visão computacional, e não é à toa, né? Você perguntou sobre utilizar modelos aplicados para visão computacional para áudio, e isso faz muito sentido, assim, com outras arquiteturas também. Só que uma coisa muito importante para conseguir fazer isso é tratar o áudio de uma forma matricial. Então, por exemplo, utilizar a extração de atributos, por exemplo, de espectrograma ou banco de filtros numa matriz ali ao longo do tempo, para você conseguir processar o áudio como se fosse uma imagem mesmo. Isso é bem comum, é bastante utilizado. Em alguns dos modelos que eu passei, era assim que é mais ou menos assim que é feito. Acaba sendo a maior diferença entre os dados de voz e de imagem, talvez, é como a gente consegue extrair os atributos do sinal de voz, né? Mas depois que transforma em matriz, por exemplo, daria para usar qualquer, não sei se qualquer, né? Mas boa parte das redes que também são boas para problemas de visão computacional. Beleza, vamos passar para a próxima, uma pergunta anônima. Quantos segundos o sinal deveria ter, idealmente, para fazer a identificação de falante? Existe um sweet spot de duração do áudio de input? Então, assim, no geral, quanto mais áudio você tiver, tanto para a etapa de cadastro quanto para a etapa de teste, melhor. Mas, cada vez mais, os modelos atuais estão surgindo, inclusive com desafios e comparando um modelo com outro, com valores de tempo cada vez menores. É comum, só para ter um número aqui, por exemplo, utilizar 20 segundos para conseguir autenticar uma pessoa, por exemplo. Mas nada impede de você
treinar um modelo com 5 segundos, 3 segundos, assim, quanto menor o tempo, mais difícil vai ser você ter um modelo robusto, né? Nesses 2 segundos já conseguir aprender exatamente as variabilidades que você quer que o modelo aprenda, mas assim, dá para fazer. Acho que o tempo, pelo menos uns 20 segundos é importante, mas se tiver um modelo muito bom, por exemplo, com 5 segundos já dá para testar. Beleza, vamos para a próxima pergunta do Alexander. Os códigos-fontes utilizados neste experimento está disponível no GitHub ou algo similar? Se positivo, qual o URL? Então, eu ainda não deu tempo de disponibilizar algum dos códigos no GitHub. Boa parte desses modelos que eu repliquei com os bases de dados que eu utilizei, por exemplo, estão disponíveis. A SyncNet, por exemplo, o autor deixou o código aberto para utilizar. Mas, assim, dos experimentos que eu fiz não está aberto, mas tem muita coisa já disponível. Assim que eu tiver esse trabalho disponível no GitHub, eu posso publicar ali para vocês. Mas por enquanto não. Beleza. Indo para a próxima pergunta do Thiago Ramos. Você falou de diversidade. Isso me fez pensar em vieses que estes modelos podem ter. Existem estudos onde o modelo tem melhores performances para diferentes grupos de pessoas? Olha, eu acho que esse ponto talvez seja o ponto mais atual assim na discussão desses modelos de biometria de voz, porque realmente já é difícil ter uma base grande pública, por exemplo, de dados de voz disponível para treinamento, né? E aqui, por exemplo, nesse teste que eu mostrei, eu tive a base VoxaLab 1. Só para vocês terem noção como esse problema é relevante, na base VoxaLab 2, que é um pouco mais recente, ela foi criada justamente tentando equalizar o máximo possível o balanceamento, por exemplo, entre gênero, idade, até muito se fala também em relação a países diferentes, né? Parece que sempre os modelos em inglês, quando a gente fala de áudio, né? São sempre os primeiros a estarem disponíveis, demora para ter coisa na língua portuguesa, por exemplo. Então, assim, já tem bastante artigo comparando esses tipos de viés, mas é um tema bem novo, assim, que, assim, por mais que a gente consiga medir esse viés, é difícil a gente ter dados suficientes para realmente falar assim, ó, eu confio nesse modelo, por exemplo. Eu posso usar o melhor modelo possível na minha aplicação. Se na minha aplicação eu não testar isso e ver se tem viés ou não, é difícil eu comprovar que não vai ter viés nenhum, mas assim, tanto a base VoxaLab 1 quanto a 2, a parte de gênero, por exemplo, eu vi que está bem. Já cheguei a testar, né, pessoalmente, e vi que praticamente não tem viés, assim, eu não consigo. Não é significante a diferença entre o desempenho entre homens e mulheres, por exemplo. Outros tipos de viés eu ainda não testei. Beleza. Indo para a próxima pergunta do Thiago Ramos. Dados que são gerados sinteticamente, sendo, por exemplo, alguma variante de GAN para áudio, conseguem burlar essas biometrias? Esses ataques adversariais podem ser um perigo para soluções como estas? Nossa, só tá vindo pergunta boa, assim, vocês estão elencando todos os maiores problemas de um sistema de biometria no geral, né, não só de voz. Eu acho que boa parte desses problemas qualquer modelo de biometria teria que tratar. Falando mais nesse tema, por exemplo, de vozes sintéticas, existem outro ramo de pesquisa dentro de biometria de voz, dentro de verificação de locutores, que é o anti-spoofing de dados de voz. Eu entendo que tem poucas bases de dados boas ainda para conseguir verificar isso, mas já existem. E dentro do spoofing, por exemplo, tem várias formas de você tentar evitar esse tipo de fraude, né, por voz sintética. Por exemplo, o replay attack talvez é o mais famoso entre os casos de spoofing, que seria quando alguém consegue gravar a sua voz e só dar um replay ali para tentar se passar por você. Isso eu sei que já tem mais base ali pública para testar,
e tem bastante modelo que já é robusto a isso. Mas realmente é mais uma camada que você poderia adicionar ao sistema de biometria de voz. Eu acho que não é uma coisa que inviabilizaria, mas é assim, quanto maior tecnologia para verificação de locutores, maior tecnologia também para criar vozes sintéticas, geralmente. Então, eu acho que são ramos de pesquisa que tem que caminhar juntos assim e tratar qualquer etapa, qualquer forma de biometria em aplicação geral como uma camada, né? Às vezes, se você usar a biometria de voz, que é uma forma muito barata, né? Que todo mundo tem um microfone para tentar se autenticar. É legal que você não precisa estar perto do sensor, você pode falar de longe no assistente, por exemplo, com dados estruturados, por exemplo, sua localização, já começa a diminuir demais assim esses tipos de fraude. Então, assim, é contornável, mas realmente é um problema e assim, cada ano que passa é outra área que cresce muito. Eles estão sintetizando melhores as vozes das pessoas. Beleza, indo para a próxima pergunta aqui do Adriano. Você já viu a aplicação desse modelo para fazer o match de palavras sem texto? Por exemplo, no atendimento de um cliente que ofende um operador ou vice-versa, ou como uma caça-palavras acústico. Eu acho que o mais próximo disso, para mim, seria o modelo que eles chamam de keyword spotting, ou alguma coisa assim, que seria um detector de palavra-chave, assim. Você não necessariamente precisa transcrever, mas tem algumas regras que se você fala durante aquele áudio, por exemplo, se alguém xingou outra pessoa, detectar perigo, né, assalto, esse tipo de coisa, você pode botar um microfone que se tiver algum barulho que é perigoso, você treina ele já para isso, e quando acontece esse tipo de coisa, ele levanta uma flag ali, ó, detectei esse tipo de problema. É uma forma de fazer. A outra seria usando um transcritor mesmo. Eu acho que daria para fazer usando você transcreve o áudio e aí trabalhando no texto você consegue é, suprir essa demanda. Beleza. Mais uma outra pergunta aqui do Adriano. Quais as bibliotecas e frameworks foram utilizados? Algum específico para manipulação de áudio? É interessante que no meio do projeto foram surgindo assim bibliotecas cada vez melhores. Eu posso elencar algumas aqui que realmente foram importantes para o estudo. A primeira é o PyTorch, para treinamento de redes neurais, né? E para processamento de sinais, extração de features, tem bastante da biblioteca libRosa, mas agora acho que eu recomendaria a principal ao Torch Audio, né? Que vem do PyTorch também, é o módulo mais focado em processamento de voz, que sem brincadeira, quando eu comecei o mestrado estava bem mais embrionário e agora eles já têm bastante coisa, forma de ler arquivo também está mais fácil, não precisa, eu tive que converter, né, todas as bases na mesma taxa de amostragem e tal para ter resultados mais comparáveis e acabou sendo um trabalho que eu acho que com essas bibliotecas novas, principalmente Torch Audio, hoje eu conseguiria fazer de forma bem mais rápida. Por mais que eu estou falando aqui de 2 anos só, tá mudando bem rápido. Beleza, vamos para a última pergunta então, uma pergunta anônima. Fora a distância cosseno, que é utilizada nos modelos citados, existem outra distância que é comumente usada para essa aplicação? Olha, para a distância entre embeddings de modelos de verificação de locutores, a distância cosseno com certeza é a mais utilizada. Porém, se você gosta bastante desse tema, ele era muito mais por métodos tradicionais, assim, existia muito estudo sobre qual que é a melhor forma de fazer a etapa de pontuação, né? Dado que eu consegui extrair as características relevantes das vozes das pessoas, como que eu consigo discriminar e achar o melhor limiar de uma forma mais robusta, né? É, e era muito utilizado também em modelos como SVM, usar a técnica PLDA também é importante para isso. Mas assim, conforme você tem um modelo universal muito bom e esses com redes neurais principalmente, a diferença entre usar um modelo na etapa de pontuação e utilizar a distância é cada vez menor. Inclusive, vários desses artigos mais recentes, inclusive, fala que a distância cosseno tem até melhores resultados.
Então, assim, daria para testar outras métricas, outras distâncias. Eu entendo que a distância cosseno é a mais utilizada, mas também nada impede de você fazer um modelo. Você usa esses G-vectors, né, que são os embeddings da voz, e você pode treinar qualquer modelo, como se fosse já estruturado mesmo, para discriminar as pessoas de uma forma mais ciência ainda, vamos dizer, mais técnica. Bom, muito bom então. Terminamos de ler as perguntas. Muito legal a interação da galera. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Gabriel, que ele vai fazer o encerramento. Opa, queria agradecer mais uma vez o Vitor Beraldo pela disponibilidade dele, pela apresentação muito boa. Pessoal, antes da gente encerrar aqui, eu gostaria só de comentar com vocês que a gente vai estar enviando o e-mail de follow-up, como a gente tem feito nos outros meetups. Esse e-mail de follow-up ele vai ter conteúdos para você que curtiu a palestra, você quer começar a estudar sobre áudio, você já estuda, você quer continuar esses estudos. Então a gente vai estar mandando alguns conteúdos que o Beraldo vai recomendar para vocês. A gente vai estar mandando esses links aqui também para vocês fazerem parte da nossa comunidade, do Medium, do Meetup e as oportunidades do Itaú também. Então, fiquem de olho que nos próximos dias a gente já está mandando. E se inscrevam lá para o nosso próximo Meetup e a gente se vê no próximo mês. Obrigadão e tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, pessoal.